Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que vem consumir o nosso conteúdo jurídico. Mais de 10 áreas que a gente atende vocês, hein? Sim, participe, envie a sua dúvida. Tá na tela aí o nosso WhatsApp, também o nosso perfil das redes sociais, que é o mesmo. Lá pelo YouTube, Instagram e Facebook funciona o @programa Boca no Trombone. Não perde tempo, te inscreve agora lá no nosso canal do YouTube para curtir todo o conteúdo diferenciado que a gente faz por lá. Bom, na edição de hoje vamos ter os especialistas aqui comigo, doutor Elza Fernanda, na área previdenciária, o doutor Arilei Mendes Filho, na área do direito rural, a doutora Joana Consati, do direito trabalhista, e o doutor Fausto Mânica, do direito familiar. Time pronto e apto aí para receber as suas dúvidas, as suas questões. E também preparamos mais conteúdo para esse domingo, vamos saber qual é? Tem o recado da Fetaperx com o presidente José Pedro Kuhn. Hoje é dia de Consumidor em Destaque, respondendo dúvidas aí dos consumidores e das consumidoras. Pauta de hoje aqui no nosso Boca no Trombone. Direto e reto aqui para a consultoria, porque já tem as primeiras dúvidas chegando. Deixa eu abrir aqui o meu aparelho. Muito bem. Doutora Elza Fernanda, que está com a gente aí direto do seu escritório lá em Rio Grande. A Andréia de Bagé, doutora. Tenho 45 anos, estou afastada do trabalho por síndrome do túnel de carpo e lesão na coluna cervical e lombar gravíssima. Tem como me aposentar? Muito bom dia, doutora Elza. Bom dia, Solano. Bom dia, colegas que estão na bancada. Então, mais um dia para a gente responder as perguntas de direito previdenciário. Respondendo aí a nossa primeira ouvinte sobre a questão da doença, se ela realmente vai ter direito à aposentadoria ou auxílio, enfim, ela deve passar pela perícia médica. Então, somente a perícia médica que vai avaliar a situação dela. Por isso que é importante, na perícia, ela levar atestados médicos, exames, receituários para serem avaliados. Mas não há como a gente dizer com precisão, mediante a doença, se ela vai ter ou não vai ter direito. Importante é fazer o requerimento da perícia médica junto ao INSS. Obrigado, doutora. A questão agora é trabalhista. Quem está com a gente é a doutora Joana Consati, do Dias e Paim Advogados. Doutora, Luiz Henrique sofreu um acidente de moto, retornando do trabalho para casa. A empresa tem alguma responsabilidade? Muito bom dia, doutora do Joana. Seja bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, meus colegas aqui da bancada. Bom dia aos nossos telespectadores. Seu Luiz, a empresa não tem responsabilidade com relação ao seu acidente, que é denominado de acidente de trajeto. O acidente de trajeto, ele é equiparado ao acidente de trabalho somente para fins previdenciários, conforme o artigo 21, inciso 4, da Lei 8213 de 91. Então, por mais que o seu acidente tenha ocorrido no deslocamento, trabalho, casa, casa-trabalho, a empresa não tem responsabilidade com relação a este acidente. Obrigado, doutora. A gente está recebendo hoje o doutor Fausto Mânica, ele que é especialista no direito familiar, assina o quadro Casos de Família aqui no programa. Doutor, o Arley, a minha irmã ficou viúva e quer vender o carro para poder ter dinheiro para as despesas diárias e pagar as contas. Como proceder? Ela tem um filho de 24 anos. Ela é obrigada a fazer inventário de tudo ou pode fazer apenas o inventário do carro? Bom dia, doutor Fausto. Bom dia, Solano. Bom dia, demais colegas, telespectadores. Senhor Arley, é possível fazer o inventário apenas do carro e deixar os demais bens para uma sobrepartilha. Então, pode ser feito sim, somente do carro, onde ela busca valores aí para saldar as dívidas. Muito bom, obrigado, doutor. Questão agora do direito rural, quem está com a gente é o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho, ele que está sempre à frente aqui do quadro Garantias Agrárias. Doutor Arilei, diz o seguinte a questão: sou proprietário de uma área arrendada e o arrendatário quer que eu assine um termo de anuência autorizando o penhor da colheita para um banco que está financiando a lavoura. O que significa isso, doutor? Bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Bom dia, colegas. Bom dia, telespectadores. O termo de anuência nada mais é do que uma concordância, uma autorização. Normalmente, quem financia uma lavoura pede um penhor, uma garantia.
e essa garantia pode ser a própria produção dessa lavoura. Por isso, o proprietário da terra muitas vezes é chamado para assinar esse termo de anuência, para concordar com que a colheita seja dada em garantia ao financiamento que suportou, que deu origem a este empreendimento. Então, o termo de anuência nada mais é do que uma autorização para a constituição de uma garantia. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Os doutores continuam aptos aqui para responder as dúvidas. Vão encaminhando para a gente via WhatsApp e também o nosso perfil das redes sociais está à disposição, o @programa Boca no Trombone. Recado para os aposentados? Aqui temos. Está chegando o informe sindical, assinado pela FETAPERGS. Bom dia, doutor Solano, senhores telespectadores. Mais um ano que está chegando ao fim e para a FETAPERGS foi um ano que, apesar das intempéries, bastante positivo, conseguimos avançar nas nossas reivindicações, no nosso trabalho, enfim, muita coisa boa aconteceu, tivemos lazer, tivemos resultados dos nossos direitos, nas nossas conquistas, tudo isso fez parte, mas foi positivo e vamos torcer para que 2025 ainda seja melhor, que se tenha mais resultados, mais avanços e vamos continuar trabalhando para que tudo isso aconteça. E temos que abraçar os nossos aposentados, amigos, nossas lideranças que nos ajudaram muito, nossos diretores, enfim, todos aqueles amigos que apoiam a FETAPERGS, nosso agradecimento e desejar que 2025 ainda seja melhor ainda. E a todos os amigos desejamos que seus caminhos sejam iluminados e sejam com muita fé e amor. Curtam a vida com bom humor e tenham sonhos e sejam felizes. Abraço a todos. Obrigado ao presidente José Pedro Kuhn, esse nosso último programa aqui do 2024, né? Já deixando aí as boas-vindas para o ano que está chegando. Vamos com mais consultoria? A doutora Elza Fernanda está nos assessorando na área previdenciária. Doutor Ângelo, lá de Alvorada. Tenho 60 anos e 20 de contribuição. Tenho como me aposentar? São 14 anos insalubres, doutora. Bom dia, Ângelo. Infelizmente, como são só 14 anos de atividade especial, não é possível a tua aposentadoria. O mínimo exigido são 25 anos de atividade especial ou 65 anos de idade para o homem e 15 anos de contribuição. A contribuição tu já tem suficiente, mas a idade ainda não. E o tempo especial também, está faltando tempo para a aposentadoria especial. Muito obrigado, doutora. Questão agora dos trabalhadores, a gente repassa para a nossa especialista, a doutora Joana Consati, do Dias e Paim Advogados. Doutora, a Adriana estava recebendo benefício no INSS, mas a empresa comunicou a minha demissão. No exame médico demissional, fui considerado inapto e não me deram os formulários da demissão. O que fazer? Bom dia. Então, se você estava recebendo benefício ainda, estava ativo o seu benefício do INSS, a senhora não poderia ter sido desligada porque seu contrato de trabalho está suspenso. Se a senhora já teve alta e ainda assim o seu atestado médico consta como inapto, ainda assim essa rescisão ela não pode acontecer. A empresa precisa encaminhar a senhora novamente para o INSS para que a senhora tente novamente o benefício e, portanto, essa rescisão ela precisa ser nula, doutor Solano. Obrigado, doutora. Mais uma dúvida do direito familiar. Quem está com a gente é o nosso especialista, o doutor Fausto Mânica. Doutor, o Júnior aqui da capital. Comprei um carro há 10 anos, de uma pessoa falecida, e até hoje não consegui passar para o meu nome, pois a família informa que ainda não saiu o inventário. Qual o procedimento? Quer saber o Júnior, doutor? Júnior, muito bom dia. O procedimento aí, tendo em vista o prazo já transcorrido, é um uso capião de bem imóvel. Através desse procedimento, o senhor procure um advogado para lhe auxiliar e ingresse com uso capião de bem imóvel.
Obrigado, doutor. Mais uma dúvida do Direito Rural. Quem está com a gente é o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho, ele que está sempre à frente aqui do quadro Garantias Agrárias. Doutor Arilei, diz a questão: sou arrendatário de um imóvel arrematado em leilão. O comprador pode me tirar da propriedade, doutor? Essa questão vai depender do momento em que este arrendamento foi celebrado e foi registrado. Se o arrendamento é anterior e foi registrado em cartório antes da penhora que gerou este leilão, o novo comprador é obrigado a respeitar o prazo de arrendamento, porque considera-se que ele já tinha ciência de que existia um contrato sobre o imóvel arrematado. Mas se o contrato de arrendamento é posterior à penhora, bom, aí ele não é obrigado a respeitar o prazo de arrendamento, ele pode sim despejar o arrendatário, porque considera-se que esse contrato foi extinto pela perda do direito de propriedade do arrendador anterior. Então, nesse caso, pode sim haver o despejo, mas deve ser respeitado prazos de eventuais colheitas pendentes. Tá certo, obrigado, doutor. Vamos para mais uma rodada aqui de dúvidas da nossa consultoria. Doutora Elza Fernanda, da área previdenciária. A Ivonete, ó, nome da minha mãe aqui, ó, um abraço a ela. Tenho 57 anos e 13 de contribuição, mas estou com câncer de mama. Posso me aposentar, doutora Elza? Bom, quando a pessoa tem neoplasia, né, diagnosticada como neoplasia, ela não precisa de carência, né, para receber o benefício de auxílio-doença. Mas ela necessita da qualidade segurada. Então, basta saber se essa nossa telespectadora, né, ela tem a qualidade segurada, se ela está contribuindo ou há pouco tempo não contribui, enfim. Mas pela doença, sim, né, é bem provável que ela vá conseguir o benefício. Agora, tem que saber se o requisito contributivo também ele foi atendido. Então, é importante ela já fazer agendamento da perícia no INSS e, se for negado, procurar um advogado. Obrigado, doutora. Mais uma dúvida trabalhista. Quem está com a gente é a doutora Joana Consati, do Dias e Paim Advogados. O Ademir, lá de Bagé, doutora. Quantas advertências podem gerar justa causa? E as faltas diminuem o período de férias? São as dúvidas aí do Ademir. Bom dia, seu Ademir. Na legislação trabalhista não existe, na verdade, previsão para advertência para o empregado. Mas a gente sabe que isso acontece e, na verdade, é até bom, porque antes da primeira punição, que seria a suspensão, o empregado recebe ali uma puxada de orelha para saber que precisa ajustar algo em seu contrato. Só que por não haver a previsão legal, não há um número mínimo que a empresa pode ou não aplicar antes da justa causa. A empresa normalmente precisa analisar o histórico disciplinar daquele empregado e a falta cometida. E com relação ao número de faltas, diminuir o direito de férias ou perder o direito de férias, sim, a CLT também prevê, e as faltas elas são de forma proporcional, sendo que, de forma geral, se o senhor faltar por mais de 32 dias de forma injustificada, o senhor perde o seu direito a férias. Obrigado, doutora. Temos questões aqui do direito familiar. Quem está com a gente é o doutor Fausto Mânica. A Silvana, lá da Praia do Pinhal, doutor. No caso da morte da minha mãe, que é dona de uma herança, meu irmão morreu, minha cunhada tem parte na herança da minha família ou somente os meus sobrinhos? A dúvida é da Silvana, doutor Fausto. Bom dia, Silvana. Para responder essa pergunta, o ideal seria saber o regime de casamento da sua cunhada com o seu irmão. Porque se for o regime habitual, que é a comunhão parcial de bens, não se comunica. Mas tendo outro regime, como a comunhão universal, há comunicabilidade entre os bens herdados e a cunhada. Obrigado, doutor. Chamo agora o doutor Arilei Mendes Filho, ele que é nosso especialista na área do direito rural, assina o quadro aqui Garantias Agrárias. Doutor, questão que é encaminhada é a seguinte: tem uma área rural que não tem reserva legal demarcada. Posso compensar com outra área que tem reserva em excesso, doutor Arilei? O Código Florestal Brasileiro permite a compensação de uma reserva legal em outra área com uma área que não tem o percentual determinado em lei. Mas há uma exigência, estas áreas têm que estar no mesmo bioma, devem pertencer ao mesmo bioma. Essa autorização consta do Código Florestal e foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal num julgamento recente, dia 24 de outubro, o STF definiu esta possibilidade porque havia uma discussão a respeito. Então, sim, é possível fazer essa compensação.
Muito bom, obrigado, doutor. A gente segue com os nossos consultores, vai interagindo. Previdenciário, trabalhista, familiar e rural são as pautas de hoje aqui no Boca no Trombone para interagir com vocês. Mas a gente tem quadro especial. Alô, consumidores! Vocês estão por aí? Então fiquem atentos. Tá no ar a edição de hoje do Consumidor em Destaque. Olá, bom dia a todos, bom dia, doutor Solano. Hoje nós temos a pergunta da dona Dejanira, que comprou um carro financiado no nome dela para dar para o neto, e ele acabou se envolvendo aí com pessoas que não devia, e ele entregou o veículo financiado para pagamento de dívida. Ela quer saber o que fazer. Dona Dejanira, a primeira coisa que a senhora tem que fazer é registrar um boletim de ocorrência. Eu acredito que a senhora deva registrar um boletim de ocorrência por roubo, né? Porque não dá para se dizer que foi uma entrega voluntária, né? Houve ali uma ameaça, certamente. Então a senhora faz esse boletim de ocorrência por roubo e depois registra essa ocorrência de furto ou roubo perante o Detran. Pode ser feito de forma eletrônica ou presencialmente. Por quê? Porque a senhora precisa se isentar dos futuros impostos, né? Os IPVAs que virão deste veículo. E também se isentar da responsabilidade sobre qualquer infração de trânsito que venha a ser cometida na utilização desse carro, que está no seu nome. Então, assim, para não ficar com o nome sujo e inscrito em dívida ativa na Fazenda Pública por dívida de IPVA, faz esse registro de ocorrência de roubo e registra no site do Detran, comunica ao Detran. Com relação ao financiamento, dona Dejanira, infelizmente a senhora vai ter que continuar pagando. Não há muito que possa ser feito. O banco não tem nada a ver com essas particularidades, né, daqueles que fazem financiamento com eles. E o que pode acontecer é que um dia eles vão entrar com uma ação de busca e apreensão, não vão encontrar o veículo e, infelizmente, se a senhora não continuar pagando, vai acabar ficando também com o nome sujo por conta desse financiamento. Certo? Boa sorte para a dona Dejanira, então. E eu quero aproveitar e desejar um feliz 2025 a todos os nossos telespectadores, ao doutor Solano e aos nossos colegas aí do programa Boca no Trombone. Feliz Ano Novo! Muito obrigado, nossa especialista no direito consumerista, doutora Luciane Marques. E que seja um 2025 muito profícuo aí para todos nós. Rapidinho, antes do nosso intervalo, vamos para mais duas aqui, uma na área previdenciária para a doutora Elza Fernanda, a Rosa, lá de São José do Norte, da sua região, ó, doutora. Tenho 58 anos e 16 de carteira assinada na área da saúde. Quais as regras para a aposentadoria nessa área, doutora? Bom dia, dona Rosa. A mesma situação, né? São 25 anos de atividade especial. Então, na área da saúde, teríamos a insalubridade. Mas é necessário também para a mulher e para o homem 25 anos. Nesse caso, a senhora não tendo os 25 anos, uma das regras que a senhora se encaixaria seria os 62 anos de idade. É importante fazer um planejamento para saber se esse tempo que a senhora tem vai ajudar a senhora a se encaixar em outra regra que vai ser antes da idade de 62 anos. Por isso que o planejamento previdenciário é muito importante no seu caso. Obrigado, doutora. Questão trabalhista, encaminhada pela Vera, lá de São Lourenço do Sul, a bela São Lourenço. Doutora Joana, trabalho de doméstica e a patroa queria assinar minha carteira, mas não quero, porque recebo Bolsa Família. Tenho direito a 13º ou não? A pergunta da Vera, doutora. Bom dia, dona Vera. Eu entendo a sua preocupação, mas aqui eu quero que a senhora reflita um pouquinho sobre a situação. A senhora não tem direito ao 13º, mas não só ao 13º, a senhora não tem direito a nenhum dos direitos dos trabalhadores. Aqui a senhora deixa de receber férias, o FGTS, eventual afastamento em razão de auxílio-doença, até mesmo em razão de eventual gravidez, a senhora não tem direito à licença maternidade. Aqui eu trago ao conhecimento, que talvez muita gente não saiba, é que a senhora pode sim ter carteira assinada recebendo benefício desde que a senhora esteja dentro do limite do programa, que atualmente é o valor de R$ 606
por pessoa. Então, eu sugiro que a senhora faça essa análise e reflita se não é a sua situação de fato, assinar a sua carteira de trabalho para que a senhora tenha mais direitos do que apenas o programa que está disponível. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem conosco. Depois do intervalo, a gente vai ter mais consultoria previdenciária, trabalhista, familiar e do direito rural. Tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado para você que nos prestigia, sempre caminhando a sua dúvida, interagindo com os nossos consultores, os nossos especialistas em cada uma das áreas do direito do programa. Vamos para as últimas. Doutora Elza Fernanda, mais uma para a senhora, o João Pedro aqui da capital, doutora. Aposentei no final de 2019 com 50% e continuo a trabalhar e é descontado o INSS. Ainda posso recorrer para receber um valor mais alto? É a pergunta do João Pedro, doutora. Bom dia, João. Pois é, infelizmente a contribuição... Nós recebemos muitas dessas perguntas aqui, né? Recorrente. Porque realmente é obrigatória essa contribuição previdenciária, mas ela não gera direito a nenhum outro benefício e também não gera direito a revisar a sua aposentadoria. Então, infelizmente, o STF já decidiu essa questão em 2016 e quem continua trabalhando após a aposentadoria continua contribuindo, mas não pode revisar o benefício. Tá certo. Obrigado, doutora Elza. Agora, a dúvida é trabalhista. Quem manda a dúvida aqui é o Pepe. Quem ganhou na justiça a pensão por acidente de trabalho vitalício pode perder esse benefício, doutora Joana? Bom dia, Pepe. Por mais difícil que pareça, sim, pode perder. Esse benefício ele provavelmente foi concedido porque foi reconhecido uma incapacidade permanente.
Contudo, se for comprovado que essa incapacidade não é mais permanente, isso sim pode ser revisto, mas também somente mediante uma decisão judicial, doutor Solano. Muito obrigado, doutora Joana. Mais uma na nossa consultoria do Direito de Família, hoje com o doutor Fausto Mânica, o nosso especialista, o Daniel. Foi aberto o inventário do imóvel na cidade de Tramandaí, em 2016, do meu pai. O imóvel foi invadido e o invasor fez registro com matrícula no nome dele em 2017. Peço ajuda. Como é que a gente pode encaminhar aqui, doutor Fausto, para o Daniel? Daniel, muito bom dia. A situação teria que verificar a matrícula, de que forma que foi registrado o nome do invasor na matrícula, porque para que haja a inscrição, ou é através de uma escritura ou através de um uso capião, uma determinação judicial. Então tem que ver a origem desse registro. Obrigado, doutor. Mais uma na área do direito rural para o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho. Não estou conseguindo financiamento rural para plantio de minha lavoura por falta de cadastro ambiental do imóvel. Esse cadastro é obrigatório, doutor? Sim, o cadastro ambiental rural, chamado CAR, ele é obrigatório para acessar os financiamentos rurais, ao menos os financiamentos tidos como oficiais em instituições financeiras. Isso consta do Manual de Crédito Rural, pelo menos desde 2021. Então, realmente é obrigatório. E se você não fizer esse cadastro, além de sofrer sanções, multas, você é considerado irregular perante a legislação ambiental e, por este motivo, não pode receber o financiamento. Tá certo. Doutor Arilei, começando pelo senhor, muito obrigado por esse ano e um feliz 2025 aí, muita sorte aí para o Garantias Agrárias aqui no Boca no Trombone. Muito obrigado, Solano, agradeço pela parceria ao longo desse ano de 2024, desejo a todos um ótimo Natal, um próspero ano novo e até o ano que vem. Doutora Elza, alegria tê-la em mais um ano aqui na área previdenciária, feliz ano novo. Eu que agradeço, feliz ano novo, Solano, todos da TV, todos os nossos ouvintes, telespectadores, e que tenhamos muitas notícias previdenciárias boas em 2025. Muito obrigado, doutora Elza. Doutora Joana, alegria tê-la aqui, volte sempre, feliz 2025. Obrigado, doutor Solano, igualmente ao senhor e a todos os nossos telespectadores. Doutor Fausto, um bom 2025 para nós aí. Bom 2025 para todos. E para todos os nossos telespectadores, a gente volta com a nossa série de especiais a partir de janeiro. Feliz 2025 para todos! A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade.